para narrar a vida dos reis. Então, 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler uma porção aqui sagrada, que é uma história conhecida, já virou poesia, música, de um personagem bíblico que nem pertence a Israel, mas tanto mais se faz admirável a história dele, porque mesmo não pertencendo a Israel, aí no 2º livro de Reis, capítulo 5, vai contar a história da vida desse homem. É uma página pequena da história da Bíblia, mas de muita relevância, de muito significado para nós. E eu penso que o Espírito Santo vai alcançar você por meio dessa palavra. Vamos ler uma quantidade boa de versos, mas tenha paciência comigo. Eu estou lendo naquela versão NVI. Se for projetado, não sei se você tem, essa aqui é a AEC, né? Revista corrigida. Mas tudo bem, esse negócio de versão é só para a gente ter um comparativo e ver a linguagem que mais alcança e que mais gera entendimento. 2 Reis 5, verso 1 em diante, diz assim: Naamã, comandante do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E algumas versões diz, era leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro, menino, para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar atacado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ficar purificado? E foi embora dali furioso, indignado. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse: que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes. Mergulhou quantas vezes? Conforme a ordem do Senhor seu Deus, e ficou purificado, ficou curado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, eu fico muito contente quando eu vejo uma cena escriturística dessa. O texto de 2 Reis, capítulo 5, nos brinda com essa história desse grande general, desse grande guerreiro, um homem vitorioso que, segundo o texto mesmo narra, foi instrumento de Deus para grandes e poderosas vitórias da Síria. Mas é preciso que pensemos: a Síria era um reino inimigo de Israel. A Síria não tinha comunhão, se trata de uma nação distinta, adversária, uma nação que havia travado guerras e ainda travaria outras guerras contra Israel. É dito sobre essa nação que eles tramavam emboscada para o rei de Israel. Eliseu foi um instrumento de Deus. Narrações futuras e contextuais a essa passagem vai mostrar que Eliseu, o profeta, foi um instrumento de Deus para revelar emboscadas, para revelar
sabe, tramas feitas pelo rei em sua alcova, em sua cama, em sua intimidade. Deus revelava lá ao profeta para desmanchar todo o ataque do inimigo contra o seu povo. Mas esse povo, apesar de inimigo de Deus, porque era o papel de Israel, a nação, ser um reino sacerdotal, que vem a ser isso. O reino sacerdotal é um reino de sacerdotes. Era papel da nação de Israel propagar, promulgar, pregar, proclamar toda a vontade de Deus, inclusive a promessa do Messias, inclusive, queridos, os feitos de Jeová, lá além do Mar Vermelho, quando abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, e tentando os egípcios morreram afogados. Todas as nações do entorno recebiam de alguma forma informações, recebiam testemunhos, recebiam pregações. Os judeus se espalhavam, eles tinham essa capacidade, e quando isso não acontecia, como o texto nos mostra, mesmo uma sequestrada, mesmo uma criança levada cativa para se tornar empregada na casa do grande guerreiro, do grande general, é testemunha da bondade de Deus. Nós olhamos então, queridos, para esta cena, para a vida desta personagem bíblica, para a vida deste homem que nem israelita, nem servo de Deus era. E nós encontramos aqui este homem diante de um desafio. E o desafio dele era pessoal, era uma mácula, era uma mancha, era um defeito, era uma enfermidade que lhe expunha a vergonha. E ele agora está diante de um desafio muito grande, um desafio de fé, de mergulhar 7 vezes em um rio tosco, um riozinho besta. Até hoje esse rio é visitado por peregrinos na fé que vão a Israel, porque esse rio existe. A Bíblia não trata de carochinha, não. Aqui é verdade, aqui é verdade pura. Algumas pessoas, eu tenho um desejo, pastor, se o senhor montar uma comitiva, se o senhor montar uma caravana para Israel, eu vou com o senhor. Vamos embora? Imagina a gente lá. É o senhor, sua varoa, eu, a minha varoa, nos terrenos sagrados de Israel, mostrando as cenas bíblicas. Vamos fazer um negócio desse aí, vamos fazer uma cena real, é uma cena concreta, tá certo? Aconteceu. Eu não gosto de fazer alegorias na Bíblia, eu não gosto de estar inventando coisa que não existe, tá certo? Mas eu queria permitir a você para fazer uma analogia, é diferente. Alegoria é quando eu pego um evento histórico e real e invento assim uma aplicação, sabe? Um negócio que eu acho que Deus está mostrando isso. Não, a Bíblia está dizendo que houve um homem que era doente de lepra e foi a Israel falar com o rei de Israel e o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes. Você entendeu aí? Entendeu tudo aí? Mas eu quero fazer uma analogia desses 7 mergulhos na mão. E aí quando a graça começa a invadir meu coração para transmitir, eu começo calminho assim, mas eu vou acelerando um pouquinho, viu? Eu não sei se você quer que você gosta, mas eu não trouxe o que você gosta, eu trouxe o que Deus mandou para você. E então é dito que esse homem mergulhou 7 vezes. Quantas vezes? Não foi 6, não foi 5, foi... Também não foi 14, foi 7. Foi 7 vezes. Esse número na Bíblia ele tem um poder de ser um número simbólico. Tem o poder de ser um número que é traduzido, é um número que tem assim, uma certa mística em torno dele. Mas também não vou entrar nessa mística, porque é o número da perfeição, é o número da verdade, é o número de Deus, 7. Fato é que esses mergulhos aconteceram. Mas eu quero fazer a analogia do seguinte, queridos. Eu quero pensar com você, olhando para a história dele, olhando para essa narrativa que a gente acabou de ler, e pensar que cada mergulho desse significou uma quebra de uma barreira na vida de Naamã. Cada mergulho, uma barreira rompida. Cada mergulho, uma barreira atravessada. Cada mergulho, uma fronteira vencida. Cada mergulho, uma mudança na história de vida de Naamã. E quem sabe, olhando esse cenário, quem sabe, olhando essa cena, quem sabe, olhando esse personagem, você também não pense na sua vida. Quem sabe, ouvindo esta narrativa bíblica, com esta implicação, essa analogia que farei, você também não pense na sua vida, e você possa romper com barreiras que aí estão diante de você esta noite, e você possa pensar que é possível, pela fé, alcançar algo novo de Deus na sua vida esta noite. E a primeira barreira que eu vejo olhando aqui, pastor Deus, que eu vejo Naamã rompendo antes dos 7 mergulhos reais e concretos, o primeiro mergulho que ele dá em sua própria história de vida é romper com a barreira da incredulidade. Como assim, pastor?
É nos dito no versículo 2 que as tropas sírias haviam capturado uma menina e levado essa mocinha cativa, e ela viu a situação de Naamã e ela resolveu testemunhar sobre o poder que operava lá em Israel, que tinha um homem de Deus que curava até lepra. Quando essa notícia chegou ao ouvido da sua senhora, da sua patroa, o que é que ela fez? Todo mundo comovia-se, sabe? Comovia-se ali com a doença dele. Ela então, imediatamente correu para o seu marido e disse: olha, meu filho, tem uma novidade aí. Tem uma história que a cativa, a menina sequestrada, diz que tem um profeta lá em Israel que pode curar você, meu filho. Você dessa sua condição. Tem um profeta lá em Israel que pode libertar você dessa sua condição. Queridos, eu não sei, quando a gente está envolvido em um sofrimento, quando a gente está envolvido em alguma provação, em alguma luta, quando a gente está passando por alguma batalha muito forte na vida, a coisa mais difícil da gente deixar fomentar no nosso coração é a fé. Porque a luta, a angústia, a provação, ela mina a nossa capacidade de ter confiança, de crer que a coisa vai mudar. Sabe, a luta, a batalha, a crise existencial, sabe, a enfermidade, qualquer tipo de perda que você esteja enfrentando, vai atingir justamente aquilo que pode te dar vitória. E o que é que pode me dar vitória? A fé. É a fé que move montanhas, é a fé que faz a transformação acontecer, é a fé que executa a vontade de Deus na nossa vida. Eu não sei, alguma revolução aconteceu dentro dele, sabe? Alguma coisa, sabe, move de sorte que agora ele vai movido no testemunho de uma criança. Não despreze as crianças não, viu? Não despreze quem é mocinho, quem é jovem na fé, não. Porque dela sai o perfeito louvor. Que eu fico olhando, sabe, que se essa menina aqui tivesse na condição de autopiedade, eu estou cativa, eu estou presa aqui, eu sou uma sequestrada, eu sou alguém que vinha à força, eu fui capturada em um ambiente de guerra. Se ela tivesse entrado, sabe, em sua própria crise de vida, em sua própria luta pessoal, desterrada, exilada, arrancada do convívio da sua família, não tinha testemunhado. Mas é preciso pensarmos que um testemunho, uma palavra pode gerar a fé que vai fazer com que a pessoa rompa com a sua própria incredulidade. Gente, a gente está falando aqui não é de um homem de Deus, não. A gente está falando de um homem ímpio, de um guerreiro, de um general poderoso. Como o texto declara, mas ele foi invadido pela força poderosa da palavra de Deus. E a fé nasceu no seu coração. É o primeiro mergulho que ele dá. É o mergulho que nós damos para dentro de nós mesmos. Os mergulhos são dados para fora. São dados em uma piscina, são dados no mar, são dados em um tanque, são dados, sei lá, em qualquer outra coisa, uma piscina de bolinha, sei lá. Mas esse mergulho foi para dentro. Ele mergulhou dentro dele mesmo e a fé foi gerada dentro da sua alma. Ao ponto dele falar com o patrão dele: ei, tem um negócio aí, a menina que está lá em casa disse que tem um profeta que cura lá em Israel. E o rei dele disse: vá, toma aqui cartas. Você entendeu aí? Então a primeira barreira que a gente tem diante de nós é da incredulidade. Meu filho, não adianta não. Deixa eu dizer para você, olha, Deus pode falar, Deus pode usar profeta, a pregação pode acontecer aqui, você ouve testemunho, você ouve alguém dizer que Deus fez, mas se você não crê, não vai acontecer nada. Tu está entendendo? Você precisa crer. Diga assim para o seu irmão: crê. Crê tu, diz assim. Você tem que crer. Rompa com a barreira da incredulidade. Amém? Todo mundo entendeu aí? Mergulho para dentro de si. A segunda barreira que eu vejo ele romper é a barreira do seu sofrimento. Ora, meus irmãos, pense aqui comigo. Segundo a gente avalia e estuda na Bíblia, a lepra era uma doença que não tem muita definição, pastor Davis, do que aqui de fato era.
Era apenas um problema dermatológico? Era um câncer de pele? Eram feridas, erupções surgidas na pele? O que vinha a ser esta lepra? Era algo deformante? Era pelos que nasciam? A pele ficava esbranquiçada? O que é que acontecia? Hoje a gente tem uma doença chamada hanseníase que se aproxima desta leitura, mas a Bíblia não define bem o que era esta enfermidade. Mas o fato é que esse guerreiro poderoso, como o texto diz aqui, honrado, respeitado, um grande guerreiro, um homem que servia ao rei Ciro com muito portento, com muito poder, com muito destaque, quando chegava em casa, que tirava a sua armadura, oh meu filho, aleluia. Às vezes eu fico pensando que não adianta nem tanto a honra, tanto cargo, tanto poder, quando nós por dentro estamos moídos, sofremos. Eu às vezes fico pensando que não adianta tanta maquiagem, tanto formalismo, não adianta, sabe, muita coisa, muita aparência, nem história. Tem história, eu quero saber se você tem história, porque contextualmente agora o que está acontecendo com você? Ninguém pode nem se escudar na própria história, na própria honradez que veio sobre a sua vida, porque todos sofremos, não é verdade? A dor é a mesma em todo ser humano. Quando ele tirava a armadura, o que é que aparecia? O que é que aparecia? A lepra, meu filho. Todo mundo sabia, até a empregada sabia em casa. Todo mundo sabia da sua condição, sabe? O texto vai dizendo, né? Era respeitado, era honrado. Deus usou esse homem numa grande batalha. Era um grande guerreiro, mas leproso. Em algumas Bíblias traz a conjunção adversativa, mas. Ele era tudo isso, mas, contudo, porém, e a Bíblia diz que essa doença era uma doença sabe, que impunha a pessoa num exílio, que impunha que a pessoa saísse do convívio da sociedade, que impunha que ela fosse para um lugar, por exemplo, em Israel acontecia isso, um lugar de repouso, uma casa de repouso, ou mesmo a pessoa passava a viver fora da aldeia, fora da cidade, porque tinha sérias e leis muito pesadas quanto à higiene, quanto ao contágio. Então o leproso passava a ser alguém descriminado. Não é assim, né? Não é assim, às vezes a pessoa tem uma doença, tem uma marca, tem alguma coisa na sua vida que passa, sabe, a pessoa passa a sofrer por conta daquela condição, passa a sofrer por conta daquele estado, passa a sofrer, sabe, discriminação, ausência das pessoas, a pessoa não quer tocar, não quer se aproximar, com medo. Talvez esse homem ninguém abraçasse ele, talvez esse homem aqui ninguém quisesse se aproximar, fazer um carinho nele, porque ele tinha lepra. Eu só penso que esta ideia da lepra, essa ideia de algo que se apega em nós, que faz com que as pessoas se afastem de nós, é semelhante ao pecado, é semelhante a um erro que a gente cometeu na vida, algum desvio de caráter, alguma coisa que marca com defeito a vida da gente, uma pecha. A pecha é uma marca defeituosa na vida de alguém. E as pessoas não querem conversa, não querem se aproximar, porque a lepra faz isso. Ou às vezes as pessoas nos tratam assim. Eu não sei o que leva as pessoas a odiarem tanto os outros. Eu não sei o que leva as pessoas a repudiarem, a repugnarem. Sabe, se a pessoa não tem uma classe social que é a minha classe, né? Eu sou, né? Aí é um leproso. Se a pessoa não é da mesma religião que a minha, não mora no mesmo bairro ou condomínio que eu moro, é um leproso. Tem leprosos sociais, tem leprosos espirituais, tem pessoas que são discriminadas pela cor da sua pele, pela sua classe social. Mas esse homem, mesmo com esta condição de degrado, mesmo com essa condição autolimitante, ele rompe com as cadeias do seu próprio sofrimento, desse isolamento, que a dor que ele carregava, que era grande, um general poderoso, mas com a dor de ser leproso, rompeu com a cadeia do seu próprio sofrimento. Aí mistura a fé
que foi a primeira barreira a ser vencida, com essa coragem de romper com a barreira da sua dor. A coisa que o ser humano mais precisa fazer é romper com as cadeias da sua dor, porque Satanás quer que você fique escravizado à sua condição. Satanás quer que você viva na autopiedade. Sabe o que é autopiedade? Peninha de si mesmo. Eu sou assim, não é? A vida me fez isso. O destino quis que eu fosse assim. Eu acho que é assim que Deus quer. Não, senhor e não, senhora. Eu vim te dizer pela autoridade da palavra que você vai romper com a cadeia da tua dor e do teu sofrimento. Você está entendendo? O negócio aqui é sério. A gente vai um mergulho após o outro, um rompimento após o outro, até você entender e conquistar aquilo que aconteceu também na vida de Naamã. A terceira barreira, o terceiro mergulho que eu vejo ele fazer aqui é romper com as barreiras geográficas de lugar. Como assim, pastor? Quando ele conversou com o rei, o que é que ele recebeu na mão? Ele recebeu uma carta. Mas o versículo de número 5 nos diz que o rei disse assim: vá. Vá. Quem recebe a ordem de ir é porque está em um lugar que não é o lugar para estar. O lugar para estar é o outro, é além, é no futuro, é adiante, é em outro lugar. Tem que romper uma fronteira, você está entendendo? A linguagem da autoajuda, dos coaches, criaram expressões interessantes. Uma delas é chamada a zona de conforto, né? Essa expressão está tão repetida que está ficando fraca, ninguém mais nem pega mais isso. Mas veja bem, às vezes a gente faz isso mesmo, escolhe um lugar para ficar e a gente fica ensimesmado. O que é isso, pastor? É quando a gente fica dentro de nós mesmos. É quando a gente se prende à nossa própria condição, ao nosso próprio contexto. Sabe, a gente fica preso a um lugar. Preso a um lugar que pode ser presente, mas um lugar que pode ser passado. Um lugar que pode ser físico, mas um lugar que também é lugar de alma. Mas uma alma adoecida, de uma alma que precisa fazer um deslocamento, sair da sua condição, mesmo que seja uma condição de degrado, mesmo que seja uma condição de sofrimento, de preconceito, tem que sair do lugar, da zona que, sabe, prende você a uma situação. Pastor, eu estou entendendo. Entenda. Olha para a tua própria vida. Às vezes você está preso à geografia. Eu vou usar uma expressão aqui que veio ao meu coração de inspiração. A geografia da tua dor. Diga comigo: geografia da minha dor. Como é isso, pastor? É um lugar que é todo marcado por traumas. É um lugar que é todo marcado pelo evento que me trouxe angústia. É um lugar que é marcado por aquela história que estartou toda ferida da minha alma. Eu preciso sair desse lugar. É claro que Naamã fez isso física e literalmente. Ele pegou uma comitiva, se encheu de presente, porque ninguém vai até o profeta se não vier com presente. Tem que trazer um presente para o profeta quando você vem, meu amigo. Ele traz um presente para o profeta. Ele vai à busca da bênção do profeta. Era costume. Ele levou quilos de ouro, de prata, roupas finas e saiu com o propósito de sair do lugar da sua dor para outro lugar. O que ele levava na bagagem, além desse ouro, dessa prata, dessas roupas finas? Ele tinha certeza que ele podia ser curado? Ele levava a fé no seu coração. Às vezes você não tem muita coisa para carregar com você. Você não tem ouro, não tem prata, não tem roupas finas, mas você precisa fazer alguma coisa. Saia da geografia da sua dor. Saia da condição que te prende. Saia do lugar do teu... Eita, meu pai. Do teu comodismo. Você se acomodou à dor. Como é que pode, hein? Alguém se acomodar à dor? Enquanto você ficar preso à geografia da tua dor, não tem milagre não. Rompa com as barreiras que te prendem ao lugar, que é o lugar do teu sofrimento. Deus está mandando você sair. Vai, sai. A quarta barreira que eu vejo Naamã romper aqui é uma barreira que eu chamaria de barreira ideológica, a barreira dos conflitos. Porque quando ele chega com a carta do seu rei Sírio, e entrega ao rei de Israel um pedido para que ele fosse curado,
a notícia não era essa que tinha chegado na Síria, então o desafio está lançado. Cura o meu general. O rei se desesperou, o texto diz, né? Rasgou as suas vestes. Ficou louco, meu amigo. Possuído de terror, de medo. Isso aqui é um desafio de guerra. Tô vendo, tá na cara. O cara quer sair a tapa comigo. Mandar um general dele, é só Deus, por acaso, para curar ninguém, para salvar ninguém. Vejam, aí ele diz, no final do versículo 7, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, para ir à guerra comigo, para lutar comigo. Ei, gente, não é fácil não. Naamã está rompendo com barreiras muito difíceis. Essas duas nações eram nações inimigos. Eu disse para você aqui no início, eram nações que não eram irmãs. Pelo contrário, havia querela, beligerância, guerra entre eles. E Naamã está rompendo aqui, nessa quarta barreira, com a barreira dos conflitos. Mas só que o que Naamã traz na mão, não é uma espada, é? É o que? É uma carta. O que Naamã traz no coração é um desejo de se ver curado e livre do seu sofrimento. O que Naamã fez já foi romper com a barreira do lugar. Ele já saiu ali arrastando a sua comitiva, pensando mil coisas na